Galera, bom dia a todos. Bem, agora acredito que resolvi aqui os problemas de microfone. Vou estar gravando, regravando, na verdade, essa aula para vocês sobre o período regencial e as revoltas, tá? E logo em seguida também uma sobre o segundo reinado, pelo menos essa parte inicial do segundo reinado, né? Para a gente poder aí retomar nossa caminhada, ok? Um abraço então e vamos lá. Bem, como eu disse, o nosso tema de hoje é o período regencial. E todos nós sabemos que o período regencial, o período regencial é um período curto da nossa história, né? Cronologicamente é aquele período que vai de 1831 até 1840, até o golpe da maioridade, tá? Então, dessa forma, nós temos apenas em torno de 9 anos, né, de período de duração do período regencial. Agora, apesar de ter sido um período extremamente curto, é um dos períodos mais instáveis da história do Brasil. É um período marcado por uma grande instabilidade política, econômica e social, certo? Então, nós temos essa, né, característica básica. Falou do período regencial, você tem que lembrar dessa instabilidade política, econômica e social, certo? Essa é a principal característica desse período. Então, na hora que tratar desse período, você lembra, né, dessa característica. Estabilidade política, econômica e social. Estabilidade política, por quê? Nesse contexto, nós temos um momento de formação do Estado Nacional. A sociedade brasileira, ela se torna cada vez mais diversa, cada vez mais complexa. Então, dessa forma, nesse contexto da formação do Estado Nacional, que se inicia lá de forma mais efetiva, com a convocação da Assembleia Constituinte de 1823, que elaborou a Constituição de 1824, se apresenta diferentes projetos de Estado Nacional, sendo que esses projetos, na sua maioria, refletem o quê? Os interesses da aristocracia rural brasileira, sendo que dentro da própria aristocracia há divergências quanto a esse projeto. Existe um projeto que defende uma maior centralização do poder nas mãos do poder central do Rio de Janeiro e outro projeto que defende o que? Maior autonomia para as províncias, tá? E, além disso, nós temos ainda uma forte presença dos portugueses no Brasil, que não se contentavam com o fim do governo de Dom Pedro, né, e que buscavam restaurar o governo de Dom Pedro com as suas características e com o seu viés absolutista e autoritário. Então, portanto, você tem essa instabilidade política. A instabilidade econômica gerada por quê? Pela crise herdada do primeiro reinado. O primeiro reinado foi marcado por uma grave crise na economia agroexportadora, né, especialmente a economia do açúcar. Então, dessa forma, esse problema se agrava durante o período do início do período regencial, e somente no final do período regencial, início do segundo reinado, é que nós vamos ter a superação dessa realidade com o destaque da economia cafeeira. E a instabilidade social, turma, por quê? Por conta da eclosão, principalmente das diversas revoltas do período regencial. Aqui nós temos a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a guerra dos farrapos, que ameaçaram, inclusive, quebrar a unidade territorial brasileira. Então, dessa forma, essa característica, deixa eu voltar aqui, essa característica marcante do período regencial, né, que é aquilo que a gente chama de quê? Que chama de instabilidade. Nós temos aqui uma instabilidade, deixa eu voltar aqui, nós temos aqui uma instabilidade política, econômica e social. Então, não esqueça desse detalhe, correto? Essa característica é essencial para que você responda qualquer questão sobre esse período.
Outra coisa importantíssima, que vale a questão da estrutura do período regencial. O período regencial, ele tem uma evolução política bem fácil de se compreender, tá? Primeiro que a regência é considerada, é marcada por essa instabilidade e se divide em dois momentos marcantes, que é a regência trina, né, e a regência una. Sendo que a regência trina, né, divide-se em regência trina provisória, porque é o seguinte, olha, o Dom Pedro abdicou em 1831, em abril de 1831. E a Constituição, ainda hoje, todas as constituições, elas têm o quê? A questão da linha de sucessão. Tá? E a Constituição de 1824, que era a Constituição que estava em vigor, determinava que, em caso de abdicação do imperador ou de impossibilidade deste vir a governar, quem assumiria seria o quê? O príncipe herdeiro. Acontece que o príncipe herdeiro, daqui a foto do príncipe herdeiro Pedro de Alcântara, tinha apenas, na ocasião, 4 anos, menos de 5 anos de idade. Então, os poucos deputados que se encontravam no Rio de Janeiro, porque vale dizer que nesse momento da abdicação, no início de abril, a Assembleia Geral, como era chamado o Congresso Nacional da época, ela estava de recesso, até porque o Congresso Nacional nunca gostou de trabalhar muito. Naquela época, só trabalhava 4 meses ao ano. Agora, imagine a dificuldade para esses deputados se deslocarem das suas províncias para o quê? Para o Rio de Janeiro, né? Portanto, ela se reuniu em julho e lá em julho foi eleita uma regência trina permanente. Essa regência trina permanente, ela vai ter um período de governo maior, né? Durando aí de 31 a 34, pois em 1934 ocorreu a aprovação do ato adicional. E o ato adicional substituiu uma das medidas estabelecidas por ele, foi a substituição da regência trina pela regência una, apenas um regente. O primeiro regente eleito foi o padre Feijó, né? E em seguida foi eleito o Pedro de Araújo Lima. E aqui vai uma dica super importante. Já vi algumas questões que tratam sobre esse tema que eu vou falar agora. Veja só, a regência una é considerada pelos historiadores como sendo a primeira experiência republicana brasileira. Como assim, professor? Experiência republicana. Qual é a característica dos regimes republicanos? Primeiro, eleições. No Brasil, a gente vive ano sim, ano não, período eleitoral. Por exemplo, esse ano nós já temos eleições para prefeitos e vereadores, né? Logo, em seguida, um ano sem eleição, e depois nós temos para presidente, para o Legislativo Federal, né? E estadual. Então, dessa forma, nós temos eleições e mandato temporário, mandato eletivo. Não confundir com mandado, ordem, não é isso? Mandato de 4 anos. Além disso, turma, nesse momento inicial, é importante que a gente retome aquela ideia de formação do Estado Nacional e que havia o confronto de forma mais marcante de 2 projetos, um centralizador e outro descentralizador. E aqui é importante eu destacar para vocês que, a princípio, vigorou uma tendência centralizadora. E essa tendência centralizadora que vigorou a princípio, desse contexto da formação do Estado Nacional, nós comumente chamamos de avanço liberal. Por quê, professor, que eu vou chamar esse período inicial do primeiro reinado de avanço liberal? Chamaremos assim por conta de quê? Por conta da adoção de um conjunto de medidas que descentralizaram o poder, certo? Ou seja, que deram maior autonomia para o poder local, seja a nível de município, seja a nível de província. E aqui fica bem claro, quando eu relaciono essas medidas descentralizadoras, né, que descentralizaram o poder, com duas leis que foram aprovadas nessa época, né,
que é a lei interpretativa, ou melhor, desculpa, que é o Código do Processo Penal ou Criminal, tá? De 1831, 32, e o ato adicional, certo? Esse Código do Processo Criminal ou Penal, ele colocava nas mãos da aristocracia local dois importantes instrumentos de poder. O da justiça, porque o juiz de paz, que era o responsável pela aplicação da justiça a nível municipal, era eleito entre os grandes proprietários, e o poder de polícia, a nomeação do delegado de polícia. Ou seja, os grandes proprietários controlavam o quê? Controlava a justiça e o poder de polícia. Mandavam prender e mandavam soltar. E aqui o Raimundo Faoro, né, grande historiador brasileiro, ele diz que aos amigos, as benesses da lei, aos inimigos, os rigores da lei. Aquela velha máxima de Maquiavel, né? Está lá entre os princípios de Maquiavel. Então, dessa forma, você tem o Código do Processo Penal Criminal dando poder à elite local. Então, descentralizando o poder, fortalecendo o poder local. E o ato adicional, ele teve como uma de suas principais medidas o quê? A criação das assembleias legislativas provinciais, que dava relativa autonomia às províncias. Portanto, descentralizou o poder, essas medidas descentralizaram o poder a nível de município e a nível de província. Portanto, a gente caracteriza esse período como o chamado avanço liberal, certo? Só que a partir de 1837, quando o Feijó foi obrigado a renunciar da sua regência una, né, nós vamos ter a ascensão dos conservadores, chefiados aí por Pedro de Araújo Lima. E durante o governo do Araújo Lima, essa tendência liberal, descentralizadora, cede espaço para uma tendência essa tendência descentralizadora cede espaço para uma tendência centralizadora. E em 1840, nós vamos ter a aprovação pela Assembleia Geral da Lei Interpretativa do Ato Adicional. Essa lei interpretativa do ato adicional, ela não interpretava nada o ato adicional, ela simplesmente colocava, praticamente anulava o ato adicional naquela que eram as suas principais características, especialmente o quê? Ele vai extinguir aí esse poder de nomeação do juiz de paz e do delegado de polícia pela elite local e vai restringir a relativa autonomia de quê? Das províncias. Então, dessa forma, nós temos uma adoção de um conjunto de medidas que tende a centralizar o poder a partir do Rio de Janeiro, ok? Feito isso, é importante também que a gente faça aqui uma breve caracterização de que dos grupos políticos, certo? Dos grupos políticos que disputavam a hegemonia do poder nesse momento. Olha, o Dom Pedro acabara de abdicar em 1831, mas muitos portugueses se mantinham aqui no Brasil, né? Seus descendentes, quer dizer, os portugueses ainda estavam muito presentes aqui. Então, esses portugueses, eles viviam esse saudosismo, eles pretendiam fazer retornar o governo de Dom Pedro, né? Retornar suas políticas absolutistas, as suas políticas autoritárias, né? Portanto, esse grupo era um grupo conservador, que era contrário a toda e qualquer reforma política, né? E queriam manter aquilo que a gente chama o seu status quo. Mas o principal objetivo desse grupo era restaurar o governo de Dom Pedro, por isso que eles são chamados de restauradores, ou caramurus. Era formado por quem? Por portugueses, descendentes de portugueses, né? E parte da aristocracia, da alta aristocracia brasileira também apoiava aí. Vale lembrar que esse grupo deixou de existir em 1831, ou melhor, 34, quando Dom Pedro, já lá em Portugal, o Dom Pedro que faleceu. Então, não tinha como retornar o governo de alguém que já passou dessa para outra vida, né? O outro grupo são os liberais, que se dividiam em dois grupos. Os moderados, ou chimangos. Esses aqui eram formados por representantes da alta aristocracia, aquela aristocracia que vivia em torno do poder,
a rica aristocracia do sudeste do país. Defendiam a monarquia e a escravidão, e um federalismo só que com um poder central forte, a partir do Rio de Janeiro, ou seja, todo o poder emanando desse poder central. Essa era a principal força política, né, e que era, na prática, quem tinha o poder, que controlava o poder a partir do Rio de Janeiro. Outro grupo são os liberais exaltados ou farroupilhas, ou jurujubas, como também são chamados, também formados pela aristocracia rural, né, sendo que daquela aristocracia periférica, tipo, sem grande influência junto ao poder central e com participação também de camadas médias urbanas e de setores do exército, né? Se bem que o exército, nesse momento aqui, pouco tinha representação, porque nessa época o grande destaque era a Guarda Nacional, que ganhou força, né, por conta do exército. Muitas vezes ser convidado, chamado a reprimir as revoltas de caráter popular, e ao invés de reprimi-las, o exército fazia apoiá-las. Então, em 1831, ainda como ministro da Justiça, na regência trina permanente, o Feijó criou o quê? A Guarda Nacional, que na prática dava muito poderes a quem? Aos grandes proprietários. Nós vamos já falar disso aí. Outro destaque aqui, meus amigos, é com relação à defesa da proclamação da República, né? Fim da monarquia e proclamação da República, certo? Que é o que coloca aí a explicação para o nome liberais exaltados. Eles tinham uma posição mais firme e desejavam o fim da monarquia. Defendiam o federalismo, né? Que é a grande autonomia das províncias, e pregavam ideais democráticos inspirados, os mais radicais, inspirados na Revolução Francesa. E, de forma geral, as revoltas que surgiram nesse período, na sua grande maioria, foram realizadas por esse grupo de liberais exaltados, ok? Feito isso, nós temos aqui um quadro, para você ter uma visão geral, desse processo de evolução político-partidária do Brasil. Veja, aqui no primeiro reinado, apesar de ele chamar de partidos aí, geralmente os autores chamam, né, de partido português e partido brasileiro. No período regencial, você tem restauradores, que eu acabei de caracterizar, liberais moderados e liberais exaltados, correto? Esses setores da sociedade, né, defendiam a liberdade e a independência nacional, mas veja que essa defesa ela tinha um caráter limitado, defendia aquilo que interessava à aristocracia rural. E após 1834, com o ato adicional, os restauradores também deixaram de existir com a morte de Dom Pedro, e após o ato adicional, nós vamos ter esse grupo se dividindo em regressistas e progressistas, o grupo dos liberais moderados, porque os exaltados foram perseguidos e praticamente extintos, sendo que os progressistas eram aqueles que apoiavam o ato e os regressistas eram os que eram contrários ao ato. Os regressistas deram origem ao Partido Conservador, nós vamos falar no segundo reinado todo, e os progressistas deram origem ao Partido Liberal, né? Os progressistas deram origem ao Partido Liberal e os regressistas ao Partido Conservador, certo? Então, nós temos aí a vigência desses dois partidos políticos que se revezaram no poder, né, ao longo do segundo reinado, inclusive formando gabinetes conjuntos. Ele destaca aí de 53 a 58 a formação do Gabinete da Conciliação e da Liga Progressista, né, que é uma tendência que vai existir durante o segundo reinado de centralização do poder. Voltemos, então, para o contexto da evolução política, né, para a gente ter uma noção de toda a evolução do período regencial. Nós vimos que o Dom Pedro abdicou em 1831, em abril, e como a Assembleia Geral estava de recesso, os poucos deputados que se encontravam no Rio de Janeiro, deputados e senadores, especialmente os senadores, porque a Constituição afirmava que essa regência trina teria que ser formada pelos senadores mais velhos. Então, nós tivemos aí a nomeação, né, dessa regência trina provisória, formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que é o pai do futuro Duque de Caxias,
por Nicolau Pereira Campos de Vergueiro, que é um rico fazendeiro do café, que nós vamos falar muito, esse aí que introduziu os imigrantes, e José Carneiro de Campos, tá? Então, essa regência trina provisória, ela vai assumir o poder e tentar o quê? Organizar aquela confusão, aquela instabilidade que estava caracterizada aí com a renúncia de Dom Pedro, né? Primeira coisa que essa regência trina provisória fez foi tentar arrumar a casa. E, para isso, tomou algumas medidas, né? Como a suspensão do poder moderador, né? Temporariamente, proibição de criar novos impostos, que isso incomodava muito, era um dos focos dessas instabilidades, dessas revoltas, e a proibição de dissolver a Câmara dos Deputados. Essa proibição aqui, de dissolver a Câmara dos Deputados, é outro foco de diversos revoltas, como, por exemplo, a Confederação do Equador, porque o poder moderador dava ao imperador essa permissão de nomear os presidentes provinciais e dissolver as câmaras de quê? Dos deputados. E eleição e a convocação de uma eleição para a regência trina permanente, isso aqui em julho, quando a Assembleia Geral se reuniu, tá? Nessa eleição, nós vamos ter uma composição geográfica, um representante do norte e outro do sul, né? O Braulio Muniz aí representando o norte e José da Costa Carvalho representando o sul. E permaneceu aí o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né? Formando a trina permanente. Durante essa regência trina permanente, não vale enfatizar o destaque da atuação do ministro da Justiça, que à época era o padre Feijó. E um dos principais destaques da era de Feijó como ministro da Justiça foi a criação da Guarda Nacional em agosto de 1831, né? Essa Guarda Nacional, turma, ela vai de encontro àquilo que eu disse. O Exército era chamado para reprimir as manifestações de caráter popular e muitas vezes era apoiá-los, ou seja, o Exército não tinha aquela credibilidade. Dessa forma, o que ocorre? O Exército Brasileiro e a Marinha perderam força com a criação da Guarda Nacional, porque o poder passava a ser exercido pelos coronéis. Pois os grandes proprietários, que eram chamados de coronéis, é que compravam essas patentes, ou eram eleitos pelos cidadãos ativos. Então, dessa forma, isso aqui é aquela tendência descentralizadora, de fortalecimento do poder local, né? Porque, dessa forma, essa Guarda Nacional, em grande parte, vai fazer a defesa dos interesses dos grandes proprietários rurais, os interesses pessoais desse setor da elite brasileira, fortalecendo aí o poder local. Outro destaque aí na regência trina provisória, permanente, né? Nós estamos falando já da regência trina permanente. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a criação do Código do Processo Criminal, em 1832. Aquilo que eu disse para vocês, a autoridade judiciária e policial, ou seja, o juiz de paz e o delegado de polícia, eram eleitos nos próprios municípios, né? Então, o juiz de paz, o poder da justiça e o poder de polícia nas mãos dos grandes proprietários locais. Então, isso aí é um mecanismo que fortalece o poder a nível local. E em 1834, nós vamos ter o Ato Adicional 34. Eu gostaria que vocês lembrassem, primeiramente, que esse ato adicional, ele é, na prática, uma reforma à Constituição, é uma emenda à Constituição em vigor, que é a Constituição de 1824, tá? Nós temos aí esse ato adicional, ele tendo um caráter contraditório e conciliador. E aí eu vou enumerar aqui para vocês o que determinou o ato adicional, para vocês entenderem esse caráter contraditório e conciliador. Primeiro, medida de destaque do ato adicional foi o quê? A criação das Assembleias Legislativas Provinciais, tá? Nós vamos ter a criação dessas Assembleias Legislativas Provinciais, substituindo os conselhos provinciais, passando a dar maior autonomia para as províncias, né? Dessa forma, turma, o que ocorre? Nós vamos ter
essa descentralização do poder a nível de província, né? Outra medida importante nós vamos ter é a questão de que da criação do município neutro. Essa medida é uma medida que centraliza as ações a partir do Rio de Janeiro. Veja que ela entra em contradição com a primeira, criação das assembleias, porque uma descentraliza e outra centraliza. Substituição da regência trina pela una, né? Aquilo que eu falei anteriormente, ao invés de 3 regentes, apenas um regente. Suspensão do poder moderador e do Conselho de Estado até o fim do período regencial. E uma outra característica que eu esqueci de colocar aqui foi a manutenção do Senado vitalício. Portanto, eu estou enumerando para vocês 5 características, né, básicas dessa reforma, dessa emenda à Constituição. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais, criação do município neutro, substituição da regência trina pela regência una, suspensão do poder moderador e do Conselho de Estado até o fim do período regencial e manutenção do Senado vitalício. Aí, vamos entender o caráter contraditório e conciliador. Por que que o ato adicional é tido como uma lei contraditória? Porque ele descentraliza e centraliza o poder ao mesmo tempo. Ele descentraliza o poder quando ele cria as Assembleias Legislativas Provinciais e dá relativa autonomia às províncias. E ele centraliza o poder quando ele cria o município neutro. Quer dizer, ele cria duas medidas que são contraditórias entre si e que colocam em xeque e em dificuldade a própria aplicabilidade do ato adicional. E ele é conciliador quando ele atende aos interesses. Então, e conciliador porque atende aos interesses de quem? Dos restauradores, dos liberais moderados e dos liberais exaltados. Como assim? Ele atende aos interesses dos restauradores quando ele mantém um Senado vitalício, porque o Senado era um reduto dos portugueses. Ele atende aos interesses dos liberais moderados quando ele cria o município neutro, centraliza o poder, quando ele substitui a regência trina pela una, que centraliza o poder. E ele atende aos interesses dos liberais moderados quando ele cria as Assembleias Legislativas Provinciais, que descentralizam o poder. Ou seja, ele atende a gregos e troianos. Por isso, o seu caráter, conciliador. Passamos, então, para o segundo momento da regência, que é a regência una, pois o ato adicional, a emenda à Constituição, substituiu a regência trina pela regência una. E nós vamos ter eleições. Aí lembre-se aquilo que eu falei. Esse momento da regência una é considerado o primeiro período republicano do Brasil, porque todos os regentes foram eleitos para um mandato de 4 anos, eleições e mandato temporário de 4 anos. Então, dessa forma, nós vamos ter uma eleição disputadíssima, em que foi eleito com a pequena margem de voto, turma não chegou a 1.000 votos a nível de Brasil, a maioria, do padre Diogo Antônio Feijó, certo? Concorreram nessas eleições o Costa Carvalho, Braulio Muniz, Holanda Cavalcante, Bernardo Pereira de Vasconcelos, o segundo regente uno, o Pedro de Araújo Lima, certo? Diversos candidatos, me parece que ao todo eram 9 candidatos, e o Feijó teve uma maioria de menos de 1.000 votos. Para piorar a situação, o Feijó não fez uma maioria na Assembleia Geral, ou seja, o Feijó tinha dificuldade de governabilidade, certo? Dessa forma, o Feijó enfrentou diversos problemas, porque além da instabilidade política gerada por não ter uma base de sustentação dentro da Assembleia Geral, nessa época começaram a pipocar diversas revoltas do período regencial, a cabanagem, a sabinada, a farroupilha, e o Feijó constantemente tinha que recorrer à Assembleia Geral para quê? Para pedir dinheiro para reprimir esses movimentos, e como não tinha maioria, não conseguia efetivamente dar fim a essa instabilidade, né? Após o ato adicional, como eu disse, nós vamos ter os liberais se dividem em 2 grupos, progressistas e regressistas, né? Que posteriormente formarão os progressistas, os liberais, e os regressistas, os conservadores, né? E que eram aqueles que eram favoráveis ao ato e contrários ao ato, às medidas do ato
adicional. Então, os progressistas, membros da classe média, urbana, dos proprietários rurais, daquelas regiões periféricas e alguns elementos do clero, eram favoráveis a essas medidas descentralizadoras, como o Feijó, favoráveis a Feijó e ao ato adicional. E os regressistas, né, conservadores, eles eram, na sua maioria, os grandes proprietários ligados à região sudeste, aí, comerciantes, burocratas, e contrários, né, pois defendiam a centralização e contrários ao ato adicional. Diante dessa instabilidade política, dessa oposição da Assembleia Geral e da incapacidade de debelar, de reprimir as revoltas, o Feijó, com essa crescente oposição, terminou renunciando à condição de regente único em 1837. Com a renúncia de Feijó, nós vamos ter eleições suplementares, digamos assim, né? E, aliás, nós vamos ter a ascensão, primeiramente, ao poder do Araújo Lima, interinamente, e depois realização de eleições, onde foi eleito Pedro de Araújo Lima. E aí a história muda, pois o Pedro de Araújo Lima era um regressista, era um defensor de ideias centralizadoras, né? Então, dessa forma, nós temos a superação daquela tendência de medidas descentralizadoras por medidas centralizadoras, né? E nós vamos ter aí, como principal destaque nessa nova ordem, a formação do Ministério das Capacidades, liderado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, então ministro da Justiça, que era um ferrenho crítico aqui às políticas que descentralizavam o poder. E nesse contexto, como eu disse anteriormente, foi aprovada a Lei Interpretativa do Ato Adicional. Essa lei interpretativa que não interpretava nada, ela simplesmente, na prática, anulava a aplicação do ato adicional, suprimindo, primeiramente, a lei que criou o Código do Processo Criminal Penal e aquela relativa autonomia das províncias. Então, dessa forma, o Rio de Janeiro passa a nomear funcionários públicos, controlar órgãos da polícia, da justiça, ou seja, a centralizar todo o poder em suas mãos. Diante dessa realidade, turma, já por volta de 1840, nós teremos o quê? Nós teremos instalado um quadro de instabilidade política enorme, de instabilidade social, com a eclosão de revoltas em todo o Brasil, com a ameaça de quebra da unidade territorial brasileira. Em função disso, a elite brasileira, a sociedade brasileira começou a ver que esse quadro de instabilidade se dava por conta do caráter transitório, né? E alguns começaram a defender que somente a ascensão do príncipe herdeiro Dom Pedro de Alcântara, com o título de Dom Pedro II ao poder, é que poderia dar, sim, essa instabilidade. Então, os liberais se aproveitaram disso, lideraram um processo que culminou com a elaboração de uma emenda à Constituição conhecida como golpe da maioridade. O que foi isso? Uma emenda que dava a maioridade ao príncipe herdeiro com apenas 15 anos de idade, né, liderado pelos liberais e com apoio de parcela até mesmo dos conservadores que queriam ver a superação da instabilidade política e social que reinava no Brasil. Dessa forma, nós temos a antecipação da maioridade, né, buscando essa paz interna e efetivamente o fim do período regencial, né, em 1840, com o golpe da maioridade, ok? Então, dessa forma, para a gente encerrar o período regencial, basta a gente falar das revoltas. E aqui eu tenho esse quadro para mostrar para vocês como as revoltas ocorreram de norte a sul do Brasil, né? Nós vamos ter essas revoltas efetivamente ameaçando a quebra da unidade territorial brasileira, ocorrendo aí de onde? Do norte do Brasil, da região do Grão-Pará, passando aí pelo Maranhão, a Balaiada, e Piauí, que não aparece aqui, mas o nosso Piauí teve efetiva participação na Balaiada, a Bahia, com a Sabinada, e no Rio Grande do Sul, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí a Guerra dos Farrapos. Então, dessa forma,
as revoltas ameaçaram a quebra da unidade territorial brasileira, que foi uma das características que marcantes do nosso processo de independência, que foi a unidade territorial, coisa que não ocorreu na América Espanhola, não é isso? Então, nós temos aqui. Importante, a gente destaca geralmente essas revoltas mais que tiveram uma repercussão, mas eu resolvi incluir aqui a revolta dos malês. A revolta dos malês foi uma revolta urbana que ocorreu, liderada por escravos de origem de, de formação, né, de ideologia, ou que praticavam, melhor dizendo, a religião islâmica, né, que tinham a característica de serem alfabetizados e que se rebelaram contra a escravidão e contra os maus tratos. Esse movimento, turma, se destaca por uma violenta repressão. Afirmam, né, a história passa a ideia de que os negros foram violentamente reprimidos, chegando mesmo a afirmar que o sangue teria corrido pelas sarjetas de Salvador. E aqui vale destacar uma nódoa na história do Piauí, porque à época da revolta dos malês, o presidente da província da Bahia era um piauiense, era o sobrinho do nosso piauiense, que é o Visconde da Parnaíba, o presidente provincial que mais tempo governou o Piauí. Esse movimento, a revolta dos malês, portanto, sofreu essa violenta repressão. Seguindo, meus amigos, nós temos a cabanagem. A cabanagem ocorreu no Pará, né, e no Amazonas, no Grão-Pará, como se diz. E para entender esse movimento, você tem que lembrar que ele em grande parte se dá pela situação socioeconômica do Grão-Pará, que sempre teve uma economia de caráter secundário, ou seja, nunca foi integrada à lógica do antigo sistema colonial, apesar dos interesses portugueses nessa região serem fortes em função de serem uma importante via de comunicação com as regiões produtoras de metais preciosos na América Espanhola. Mas, de forma geral, nós sabemos que essa região é uma região de exploração das drogas do sertão. Então, a pobreza, a crise econômica dessa região, por conta do seu caráter complementar, e também a questão de que da falta de condição dos colonos, né, e das desigualdades sociais é que levaram à eclosão desse movimento, né? E, além disso, em todas as revoltas, vocês têm que incluir uma causa, um fator gerador, que é a centralização do poder político, né? A questão das interferências do poder central. Esse movimento é um movimento de pessoas humildes, né? Que carece de uma maior consciência ideológica. Mas é importante lembrar que, a princípio, na cabanagem, nós vamos ter a união de setores antagônicos, dos grandes proprietários locais e também da população mais pobre que queria suas melhorias de condições de vida. Eles tomaram o poder, né, em 1835, colocando inicialmente Francisco Vinagre, os irmãos Vinagres, dentre eles Francisco Vinagre, que traiu o movimento, fez um acordo com o governo central, inclusive se comprometendo a reprimir os revoltosos, foi preso, enforcado pelos revoltosos, que colocaram Félix Malcher no poder, grande proprietário também, que, chegando ao poder, trai o movimento e novamente é derrubado, e assume um terceiro governo, que é o mais radical, liderado pelo jornalista Eduardo Angelim. O Eduardo Angelim, apesar de ter um caráter mais radical, não atendeu à principal reivindicação dos revoltosos, que foi a realização de uma reforma agrária. Por conta disso, o movimento se dividiu, a aristocracia rural saiu do movimento, né, porque ele tinha esse cunho mais radical, e as camadas populares tendiam a radicalizar. Em função disso, a violência foi rápida e efetiva, e a cabanagem traz uma das mais violentas repressões à manifestação de caráter popular ocorrida no Brasil, alguns autores calculando que 25% da população do Grão-Pará teria sido dizimada, em torno de
30 mil pessoas, tá? Então, aquela história, quando o povo se revolta, o pau canta, né? E esse movimento tem esse caráter popular, meus amigos, desde a gente fica bem claro isso, basta lembrar aí das principais lideranças, dos nomes. Olha só, Zefa de cima, Zefa de baixo, Maria da bunda, Piroca cana, Gigante do fumo, quer dizer, são aqueles nomes que a gente costuma ver lá no interior das pessoas humildes, tá? Então foi violentamente reprimido. O segundo movimento é a chamada Sabinada. A Sabinada você tem que ter cuidado, porque é um movimento, uma revolta de caráter urbano, organizada pelas camadas médias urbanas. Esse nome Sabinada se deve ao nome do líder, Francisco Sabino Barroso, era um médico, uma pessoa culta, né, de camadas médias, e que tem como causa esse movimento as dificuldades econômicas da província, o centralismo político, a questão da, do recrutamento forçado. Olha só como é que funcionava esse recrutamento forçado. Quem estava no poder, você sabe que num estado como o do Piauí, como numa grande cidade, existem dois grupos que lutam ao poder. E esses grupos que estavam no poder utilizavam o recrutamento forçado como uma forma de quê? De fazer baixas nas famílias rivais. Recrutava os filhos dessas famílias e mandava para a guerra, como, por exemplo, aí na Guerra dos Farrapos, gerando descontentamento por conta dessas perseguições políticas. Eles, os sabinos, ou a sabinada, como se diz, proclamou uma república provisória, né, que deveria durar até a maioridade de Dom Pedro, teve adesão das camadas médias urbanas e, né, esse movimento foi violentamente reprimido. Professor, mas a violência geralmente só ocorre com setores mais populares? Acontece que esse movimento tem um diferencial, ele tinha um caráter republicano e num contexto da monarquia. Então, a maioria dos autores afirmam que essa sua consciência ideológica e a defesa republicana teriam, né, motivado essa violenta repressão com a prisão dos líderes, alguns e outros mortos e outros expulsos da Bahia, né? Falado aí da Sabinada, temos a balaiada. A balaiada, para que a gente entenda a balaiada, nós temos, eu entendo a balaiada como sendo um conjunto de pequenas revoltas. Na verdade, são três setores da sociedade que nós vamos destacar. Os artesãos, vocês sabem, já ouviram falar, talvez, tem em casa, um balaio. É um cesto, né, de palha, feito também, às vezes, de bambu. Os artesãos do Maranhão, a população pobre, fazia esses balaios, portanto, eram chamados de esses artesãos balaios, liderados aí por Manuel dos Anjos Ferreira. Esse Manuel dos Anjos, ele entrou no movimento porque teve uma filha sua estuprada, porque também uma das razões dos descontentamentos a nível de Maranhão era esses abusos das autoridades competentes, especialmente pelos militares que chegavam no interior e chegavam, arrancavam as moças das famílias dessas regiões periféricas de dentro de suas casas e cometiam, às vezes, todo tipo de atrocidade, tipo estupro, né? Então, ele teria entrado no movimento revoltado contra essas práticas. Raimundo Gomes Jutaí, né? O famoso cara preta. Esse rapaz aqui é natural de Campo Maior, no Piauí, né? E líder dos vaqueiros. Esse teve um irmão seu preso pelo recrutamento forçado em Floriano, né? Aqui no Piauí, na Vila da Manga. Quem é de Floriano aí talvez conheçam a Vila da Manga, onde nós vamos ter o quê? A prisão do Raimundo Gomes, do irmão do Raimundo Gomes Jutaí. Ele foi lá na cadeia e resgatou o irmão e por isso passou a ser perseguido pelas autoridades e acabou contribuindo para a expansão do movimento no Piauí. Negro Cosme Bento, isso aí era um chefe de quilombo, né? Os escravos se aproveitaram do movimento para lutar pelos seus interesses, pela sua liberdade. Então, na prática, o que nós temos? É um conjunto de revoltas. Balaios, artesãos, vaqueiros e escravos, que a princípio lutavam desordenadamente, que não tinham uma unidade. Uma das características desse movimento é isso, a falta de unidade. Eles em si lutavam contra o que? A pobreza generalizada, a crise econômica acentuada neste momento em função da concorrência norte-americana, né? Porque nós temos aí a produção americana
entrando em concorrência direta com o Brasil, porque vale lembrar, o algodão no Brasil teve dois momentos de destaque, né? Em grande parte, isso devia-se à conjuntura lá fora. Por exemplo, durante a Guerra de Secessão, a produção norte-americana entrou em decadência e, por isso, foi incentivada aqui no Maranhão. Então, dessa forma, nós vamos ter aí a crise provocada pela produção norte-americana do algodão, agravando a situação econômica da província do Maranhão. Os privilégios latifundiários e comerciantes portugueses e militares, né? E as vinganças pessoais. Esse projeto, uma das características desse movimento da balaiada é a falta de uma consciência ideológica, como teve a Sabinada, né? E que, a princípio, visava muito mais uma vingança, ou seja, um projeto político de pouca definição, de pouca consciência, e que, a princípio, não havia unidade entre os participantes, que é o que ele chama de desunião, né? Posteriormente, nós vamos ter aí o quê? Uma das principais medidas dele foi a tomada da cidade de Caxias, do Morro do Alecrim, onde eles fizeram o quartel-general, inclusive hoje lá, onde está situado em Caxias, a Universidade Estadual do Maranhão, existe lá uma espécie de museu dos balaios, né? Então, nós temos aí a principal medida dele. E, nesse contexto, eles tentaram superar essa desunião, formaram um governo provisório, mas foram violentamente reprimidos pelo Poder Central, que nomeou como presidente da província do Maranhão Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, que chegou à região, concedeu anistia aos revoltosos que entregassem as armas e realizou uma implacável repressão aos revoltosos. Vale lembrar também que, nesse contexto, nós vamos ter o grupo dos liberais locais, chamados bem-te-vis, que foram manipulados pelo Caxias e terminaram traindo o movimento. Dessa forma, a balaiada, assim como a cabanagem, que foram as duas revoltas de maior caráter popular ocorridas no período regencial, sofreram essa violenta repressão. Aquilo, quanto mais pobre, maior repressão. E, finalmente, meus amigos, nós temos a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha tem características totalmente diferentes da Revolução da balaiada e da cabanagem, porque ela tem um caráter elitista, as duas anteriores têm caráter popular. Essa aqui, aquelas lá têm causas sociais, na sua grande maioria. Essa aqui tem causas políticas e econômicas, se bem que é característica de todas as revoltas a questão do centralismo político do governo imperial, né? Mas as principais revoltas as principais causas da revolta farroupilha é a questão do centralismo político, o fato do poder central nomear os presidentes provinciais e a questão da política alfandegária adotada em relação ao charque platino. O principal produto gaúcho, da economia gaúcha, era o charque, e o charque platino dos países do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, chegava aqui mais barato porque pagavam baixas taxas alfandegárias. Então, eles queriam a adoção de uma política, né, alfandegária que dificultasse a importação do charque platino. Então, nós temos causas políticas, o centralismo político, a questão da política alfandegária, né? Ou seja, eles cobravam aí a criação de altos impostos sobre o charque, a diminuição dos impostos sobre o charque gaúcho e a elevação dos impostos sobre a importação do charque platino, e também a questão do presidente provincial ser nomeado pelo poder no Rio de Janeiro, ou seja, o centralismo político. Proclamaram duas repúblicas, a República Rio-Grandense, o Piratinismo, proclamada aí pelo Bento Gonçalves, e conquistaram a região de Laguna, em Santa Catarina, né, em julho, com Giuseppe Garibaldi, italiano, aquele que vai participar do processo de unificação da Itália no século XIX, ele volta, por conta da conquista ocorrida no mês de julho, a República Juliana, aí, conquistada pelo Giuseppe Garibaldi e pelo Davi Canabarro, certo? Esse movimento, ele é o movimento mais longo da história do período regencial, né? Quase 10 anos de guerra civil. E, em grande parte, o êxito desse movimento se deve por ter sido organizado pela elite, pela experiência que essas elites já tinham no combate, porque
era uma região fronteiriça. Desde o período colonial, a coroa portuguesa se utilizava desses grandes proprietários para quê? Para fazer frente às pressões da América Espanhola, né, do governo espanhol. Tinham recursos, né, para manter essa guerra. Então, dessa forma, nós vamos ter aí as razões desse sucesso desse movimento. Também havia divergência entre os governos, né, por conta dessa questão, principalmente ligada ao comércio do capital. Uns elitistas, assim como em toda a revolta, eram pró-capital, ao poder central, e outros eram contrários. O certo é que esse movimento ele se diferencia ainda dos demais por conta de que, em relação à cabanagem, à balaiada, como eu disse, ocorreu uma violenta repressão. E aqui, ao invés de repressão, a solução do conflito veio com um conjunto de concessões acordados através do chamado Acordo do Ponche Verde, né? Onde nós vamos ter o governo central, o governo imperial, se comprometendo a anistiar os gaúchos envolvidos na guerra, a incorporar as tropas farrapas ao Exército Nacional, exceto na patente de coronel, tá? Permissão de escolher o presidente provincial, ou seja, o fim do centralismo político, devolução das terras confiscadas de lado a lado, tanto pelos farrapos quanto pelo governo provincial, adoção de uma política de proteção ao charco gaúcho da concorrência externa, ou seja, elevação sobre os impostos cobrados sobre o charco platino, né? E libertação dos escravos somente que lutaram ao lado dos farrapos, porque aqui, inclusive, tem essa expressão surpresa dos porongos aí, porque os farrapos prometeram libertar todos os escravos caso os escravos lutassem ao lado dos farrapos. E, ao final, só foram libertados os escravos que lutaram que lutaram na guerra ao lado dos farrapos. Então, dessa forma, é um movimento que, para que ocorresse a solução dessa guerra civil, a elite vai ter uma série de concessões, diferentemente da cabanagem da balaiada, onde tivemos uma violenta repressão. Então, dessa forma, meus amigos, nós temos aí, fechamos o período regencial, tá? Eu vou agora incluir novamente na plataforma essa aula agora com o áudio e tentar impor aí colocar também alguns exercícios, e logo em seguida eu vou estar gravando e marcando para terça-feira a aula sobre o Segundo Reinado. Um abraço a todos e tenham um ótimo proveito. Tchau. Tudo de bom.